o convite para estar com Ele. Às vezes nós temos a impressão que Deus tem que fazer um esforço enorme para nos convencer de algo, de quem Ele é. Eu preciso te ensinar uma coisa nessa manhã. Não é na sua mente, não é no seu raciocínio, é no seu espírito. É no seu espírito. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você nessa manhã. Pai, o Senhor nos faz um convite nessa manhã, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Conhecer o teu amor, conhecer a tua graça, o teu favor, Pai. Exatamente, Senhor, assim como na minha mente, na mente dos meus irmãos nessa manhã, há limitações ao humanismo, Senhor, há uma cultura, há uma estrutura mental, Pai, que nos impede de entendermos que nós somos, antes de tudo, um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a quebrar a mentalidade humana, que para o homem parece loucura, mas que nós possamos aceitar esse convite no nosso espírito. E se você tiver um pouquinho mais de ousadia, diga ao Senhor: eu desejo te conhecer no espírito, eu anseio te conhecer no espírito, eu quero a convicção, eu quero andar sobre essa terra, eu quero viver a cada dia convicto que eu sou filho de Deus, que Deus habita em mim, que há um espírito vivificante em mim, há uma vida nova para ser uma nova criatura nesse tempo e viver coisas novas com o Senhor. Mas nós precisamos, Deus, que a nossa mente rompa as limitações humanas e possamos andar na verdade que nos liberta, na obediência à Tua palavra, que nos conduz a essa verdade que nos liberta, para vivermos uma vida de intimidade e comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sim, nós vamos nesse momento adorar o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, o gasofilaço fica ali, você pode depositar nessa hora. Eugênia, Deus já falou, né? Amém? Eugênia disse aqui que Deus estava falando que é necessário falar do amor dele. Aí Rafael foi falar do amor de Jesus. E nós vamos continuar falando do amor de Jesus. Amém? Queridos, nossos avisos. A liderança, amanhã nós temos reunião do Avivamento já. Os líderes que estiverem disponíveis poderá. É dia 5? Então não é amanhã. Então dia 5, senão na outra segunda, reunião dos pastores do Avivamento já. Amém? Terça-feira ainda temos escola de liderança, a última. Então você que está nessa empreitada, a última dessa escola, desse ano, né? Dessa escola, porque teremos mais. Então a última para nós começarmos a abrir nossas células na próxima semana. Então você que está fazendo parte desse projeto de células, se enganje, se comprometa, mas acima de tudo, participe intensamente com todo o teu ser, para que nós possamos agradar o Senhor naquilo que tem nos chamados para fazer nesse tempo. Amém? Quarta-feira teremos o nosso culto e domingo teremos o nosso culto. Quarta às 19h30, domingo às 10 da manhã. Minha agenda está funcionando, ó. Ah, beleza. Hoje iniciaremos o jejum de 14 dias para toda a igreja. Os motivos de oração estão lá no grupo, mas eu quero ler aqui com vocês, que não é só para jejuar e orar. Então vamos lá. Nós teremos o jejum do dia 8 ao dia 10.
E o jejum será para você estabelecer oração, uma pauta de oração em concordância com esses motivos. O primeiro motivo é que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas, ou nos leve até pessoas que Ele quer nos usar nesse tempo. Amém? O segundo motivo, que o Espírito Santo, aumenta um pouquinho para mim, que o Espírito Santo nos dê direção sobre os lugares e as pessoas através de sonhos, visões, voz audível e percepções, tal como aconteceu com o apóstolo Paulo na visão do varão da Macedônia. Que o coração das pessoas, principalmente aquelas que você está orando por elas, para serem salvas e alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, se abra para entender a mensagem do Evangelho. Que isso aconteça onde o Senhor nos colocou, na escola, na faculdade, nas vizinhanças, na família e etc., no trabalho. E também Piedade, Cabo Frio, Nova Iguaçu, Estância Velha e Itabuna. Pelos batismos de muitas pessoas, para que as pessoas abram suas casas para a pregação do Evangelho e para receber uma célula. Que haja um fluir dos dons espirituais e muitas manifestações do sobrenatural de Deus. Mais ousadia por parte dos crentes, para lidar com as situações espirituais. Pelos encontros, nós vamos ter nosso primeiro encontro no Rio de Janeiro, depois vamos ter no Rio Grande do Sul, e por fim, o encontro com Deus aqui na Bahia. Pela formatura e pelo envio das primeiras equipes de líderes em treinamento, secretários para a formação das células, e pela abertura das primeiras células. E aí você estará também orando no seu bairro, ou aqui no bairro da igreja, e na outra semana, adorando e profetizando e ungindo as ruas do bairro. Bem como, a primeira é a oração, e as tarefas é fazer caminhada nas ruas, onde você mora, ou no bairro do MGC, para observar, orar, ungir, profetizar, e realizar um tempo de adoração de qualidade na sua casa, ou em um lugar público. Então, fica aqui a dica. Queridos, às vezes nós falamos assim, mas eu preciso fazer essas coisas. Aprenda uma coisa no mundo espiritual. Você só sabe o que você não precisa. Ou melhor, que você vai precisar. Depois que você praticar. Você quer saber a importância da oração, do jejum, da leitura da palavra, da confissão de fé, da proclamação da palavra? Você só vai saber depois que você fizer. Aí o dia que você parar, é que você vai entender como fica diferente. É interessante que ele fala, não, eu não preciso. Não, você nunca vai sentir falta de algo que você não teve. Por isso que nós temos disciplinas espirituais. Porque eu creio que você também crê, que nós somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Amém? Amém? Muito bem. Vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Quarta-feira eu comecei uma ministração, ela está lá no YouTube. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Falando sobre a necessidade da obediência à verdade. Veja bem, nós como humanos que somos, mas também temos um espírito, e para complicar esse espírito nós temos uma alma. As nossas emoções, nossos sentimentos, nossas vontades, nossa razão, nossa inteligência, nosso intelecto. E aí quando você pega tudo isso e joga nessa panela chamada ser humano, que está sempre fervendo, né? Sempre na pressão da vida. A gente olha para a Bíblia e tem coisas na Bíblia que parece que nunca vamos viver ou que não faz sentido. O Senhor é meu pastor. Na tradução mais comum é nada nos faltará. Na tradução original é: o Senhor é meu pastor, Ele não faltará.
Aí você fala assim, mas tanta coisa na minha vida falta. E aí se você estiver numa caminhada com Deus, então, poxa, eu entendi que Jesus é meu Senhor, meu pastor, eu estou na caminhada com Deus, então aí parece que o negócio fica mais estreito ainda. E aí Paulo vai escrever lá em Efésios 1:3, que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que dantes nos preparou para que andássemos nela. Está aí na tua Bíblia. E aí você fala assim, mas eu não sinto que eu sou tão abençoado assim. E tem momentos na nossa vida que parece que a única coisa que não tem dentro da casa, dentro do relacionamento, dentro do casamento, na vida dos filhos, na vida financeira, é o quê? É a bênção. Você é assim? Então você é normal. Você tem essas crises? Eu também tenho. E se você tem essa crise, você é o quê? Normal. A questão não é ter a crise. Eu acho que a questão é o que fazer com essa crise. Eu vou lutar comigo mesmo para aprender que eu sou mais do que eu sou. Eu vou lutar para eu ter fé, para aprender que Deus fala que eu sou. Ou eu vou andar nas minhas maluquices, nos meus sentimentos, nas minhas... Só que tem coisa que é maior do que nós, dentro de nós. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. O ser humano, ele é o único que pensa na eternidade. Pensa ao ponto de querer povoar um outro planeta para poder, se um dia der ruim aqui, tá lá. Porque um dia vai dar ruim, tá na Bíblia. Só que não adianta ir para outro planeta. Porque a questão da eternidade não está ligada às questões desse mundo. A questão da eternidade está ligada com o meu espírito, com o seu espírito. Então deixa eu te dizer uma coisa, considere que você é espírito. E se nós começarmos a considerar que nós somos espíritos, então nós vamos começar a olhar para a Bíblia e encontrar um monte de verdades. E a palavra de Deus diz que quando eu encontro essa verdade me liberta. De quê? Dessas crises, dessas noias que eu tenho. Mas elas são suas. E elas vão permanecer em nós até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é a palavra me libertar? Acabou a minhas crises? Acabou os meus... Não. É que conhecendo a verdade, esse processo de conhecer a verdade vai me ensinando a viver no espírito. Vai me transformando para viver em espírito. Vai me dando fé para viver em espírito. Vai fazendo com que eu comece a entender coisas no meu espírito que a minha mente muitas vezes rejeita ou até não entende, mas quer entender. Vocês estão entendendo? Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 24. João 8, 24. João é um cara que viveu muito essa questão, por quê? Porque a Bíblia fala que João é o cara mais íntimo. Era o discípulo mais íntimo de Jesus. Teve a coragem de apoiar sua cabeça em Jesus. A Bíblia diz que João, ele foi o último a morrer dos 12, ele foi o último. E é interessante que ele não morreu uma morte como Pedro, que foi crucificado, como Tiago, que foi cortado a espada, como Paulo, que perdeu a sua cabeça. Não, João, ele foi levado para a ilha de Patmos. Era uma ilha de escravos, pessoas aprisionadas, prisioneiras. E lá a Bíblia diz que o anjo convidou João e falou assim: João, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de vir. Está lá em Apocalipse 4, se você quiser saber onde está.
o Espírito pegou João, o Espírito de João, e transportou João para um lugar onde ele teve as revelações dos céus. E aí ele descreve o seu evangelho, ele descreve o Apocalipse, ele vai descrever várias coisas para nós. E esse João está escrevendo aqui algo da parte de Jesus. No versículo 24 diz: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Jesus está falando para quem? Para aqueles que criam nele. Para a gente entender, a gente tem que ir no 19 e começar a ler. Ou melhor, no 17. Mesmo na Torá, na lei de vocês, está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Porque perguntaram que Jesus, ele estava falando dele mesmo, e como é que a gente poderia saber que ele é a verdade? Lá em Deuteronômio falava o seguinte: se tiver 2 ou 3 pessoas, o testemunho desses 2 ou 3 juntos se tornarem uma verdade absoluta. Aí Jesus está falando para eles: o meu testemunho, eu testemunho a meu favor, e assim faz o Pai que me enviou. Jesus está falando, ó, o que eu fiz, o que está escrito acerca de mim, o que está relatado, no que eu mudei o mundo antes de mim e depois de mim. Há 2 testemunhas, o Pai e o Espírito Santo. Por isso é verdade. Então ele está em concordância com a própria lei que ele mesmo criou. Agora eu tenho que partir por um princípio, que eu tenho que crer nessa verdade. E você não vai crer da noite para o dia. Porque crer na verdade é um processo. Um processo que vai acabando com essas crises das verdades da palavra, com as verdades e realidades do mundo que eu vivo, com as verdades das minhas emoções e sentimentos. E ele coloca: eles lhe disseram: onde está seu pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu pai. E se conhecessem, também não conheceriam meu pai. E se me conhecesse, também conheceriam meu pai. Ele profetizou essas palavras enquanto ensinava na área da tesouraria do templo. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não chegara. Mais uma vez, Yeshua lhes disse: vou embora, e vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os habitantes de Judá a perguntar: ele irá cometer suicídio? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? E Yeshua lhes disse: vocês são de baixo, e eu sou de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Olha que interessante, morrer no pecado, queridos, é não entender as crises, é não acabar com as crises, e viver essa vida nesse mundo, passar por esse mundo, sem entender o que verdadeiramente nós somos em Deus, e o que somos para Deus. A grande essência do homem é perguntar: de onde eu vim? Vim fazer o quê? E para onde eu vou? A psicologia, a filosofia, a linguística, a neurolinguística, a neurologia, a psiquiatria se debruça anos e anos e anos em pesquisa para responder isso. Aqui ainda tem um conflito pior, porque Jesus está falando com aqueles que criam que um dia o Pai, aquele que tirou o povo do Egito, levou para Canaã, um dia viria o Messias e estabeleceria um novo governo em Israel. O conflito aqui ainda é maior, porque envolve princípios não só desse mundo, mas princípios espirituais. E aí, eles disseram: você? Quem é você? Yeshua respondeu: exatamente quem lhes tenho dito desde o princípio. Tenho muitas coisas para lhes dizer a respeito de vocês,
e muitas coisas para julgar. O que Deus diz acerca de mim e de você é verdade. E Ele tem muito mais para dizer hoje. E Ele continua. Vocês são, no entanto, quem me enviou é verdadeiro. Portanto, digo ao mundo o que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Olha que interessante. É comum muitas vezes você, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo alguém com fé, mesmo sendo alguém que já tem experimentado algo de Deus, você ouvir algo da parte de Jesus e não entender. Estão entendendo? Ele ainda vai continuar dizendo. Glória a Deus por essa vida. Poderia fechar a porta para mim, por favor? Então Yeshua lhe disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem digo ser, e que de mim mesmo nada faço, mas digo apenas o que o Pai me ensinou. Queridos, aqui tem um fato que é crucial e cabal. Sabe qual é? Que Jesus está falando para os judeus, para os da religião: ó, o dia que vocês me pendurarem naquela cruz, vocês saberão quem eu sou. João Batista, quando fala de Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Maria, quando recebe a informação de quem Jesus era, ou melhor, José, Maria, vai ter um filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Então, quando você hoje olha para uma cruz com Cristo, sem Cristo, né, do jeito que você quiser, ou quando você imagina uma cruz, sabe uma coisa: quando você olha para uma cruz, você passou a saber quem Jesus era. Porque convinha que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus fosse levantado naquele madeiro para cumprir a vontade de Deus. E a partir então dessa cruz, desse momento que eu e você começamos e podemos ter agora acesso a Ele, para tirar da nossa mente as noias, os conflitos, trazer entendimento, trazer visão, trazer completude no nosso espírito. E é interessante que a cruz é um fato. O mundo pode falar que não acredita em Deus, o mundo pode falar que Deus não existe, o mundo pode falar que há outros deuses, mas ninguém pode negar na face da terra que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Você quer saber por que ele está falando que é verdade? Aí, ó, a verdade é na minha e na sua frente. Você pode negar a verdade, mas você nunca vai poder recusar que ela é verdade. E esse é o grande problema. Muitas vezes escuta o que eu vou te dizer, o maior conflito com a verdade não é a ignorância, não é a falta de conhecimento, é a falsa verdade. E o que o Senhor anuncia para os tempos vindouros são os falsos profetas, né, o falso Messias, o falso evangelho, a falsa palavra, e aí por diante. É por isso que eu não vou encontrar a verdade na religião. Eu não vou encontrar a verdade num guru. Eu não vou encontrar a verdade numa filosofia. A verdade eu só posso encontrar quando eu me encontro com a verdade. Tenho muitas coisas para lhe dizer. Eles não entenderam. Quando vocês levantarem, vocês saberão. Além disso, quem me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Muitas pessoas que ouviram Yeshua dizer essas coisas confiaram nele, creram nele.
E eu espero que você, ouvindo essas coisas nessa manhã, você também creia. Então ele disse aos habitantes de Judá que haviam crido nele, assim como ele está dizendo para mim e para você nessa manhã: se vocês obedecerem ao que eu digo, serão verdadeiramente meus discípulos. Talmidim. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos... Na minha tradução é um pouquinho diferente. Ele diz assim: vocês conhecerão a verdade, e a verdade liberta. Então como é que eu saio das minhas paranoias? Como é que eu olho para Jesus? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele se torna o meu pastor, obedecendo a palavra, conhecendo a... E é essa verdade que vai me libertando. Até que parece que é fácil, né? Até que tudo faz sentido, não é verdade? Sim ou não? Concordo? Foi uma boa introdução, até poética. Tá beleza? Pode ir embora? Cara, a gente lê, e às vezes a vida não muda. Às vezes a gente ora, e a situação não muda. Jejua, e só passa fome. Declara, e parece que nada muda ao nosso redor. E a gente ouve essa palavra. Pergunta: aonde está a questão? Eu vou te dizer. Abre a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Esse texto, ele é central na vida daqueles que encontraram com Jesus. Paulo, aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele nos dá uma orientação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o mistério da reconciliação. Por quê? Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Paulo traz um outro ponto de vista, que não é meramente humano, mas ele está falando de algo que rompe na minha e na sua vida, quando nós entendemos no nosso espírito quem é Cristo, através do amor de Deus. Porque Cristo é o amor de Deus, assim como Deus é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então essa eternidade, essa vida eterna que foi implantada no homem, que nos gera tantas crises, a resposta ela existe. E ela está em quem? Em Cristo. E logo Cristo se passa obrigatoriamente a mostrar a verdade. E essa vida em Cristo vai nos libertando para a verdade que não está em nós, mas em Deus. Só que aqui ele tem uma afirmação muito pesada. Assim que você está em Cristo, você é algo diferente. Você se tornou. Você foi colocado. Então, se você já aceitou Jesus, foi batizado e creu e foi batizado, você já está na salvação, porque a salvação ela é um ato. Ela não é um processo, a salvação é um ato. Você foi transportado do reino das trevas e
colocado no reino do Filho do seu amor. Então, assim como João subiu para um lugar espiritual e viu o que Deus havia de mostrar, Deus também pegou cada um de nós em seu amor e nos colocou diante do seu trono. Mas você foi para o trono? Não. Quem foi para o trono? Teu Espírito. Porque quem morreu no batismo foi o teu pecado. Foi o velho, foi o antigo. E eis que tudo se fez novo. Esse novo ele foi feito em outro lugar, numa outra dimensão. O criador do metaverso não foi o Facebook, foi Cristo. Ele nos deu um outro ambiente virtual, que só é acessado pela fé, por meio da palavra de Deus, onde as coisas são reveladas a mim e a você. Só que Paulo está dizendo que eu sou, então para eu ser, né, aí você precisa buscar assim, uma conexão desse lugar para a terra. Aí a oração de Jesus faz sentido. Assim na terra como? Opa! Então eu e você somos aqueles que acessamos os céus e trazemos os céus para onde? Para a terra. Mas ele está dizendo que também que é algo novo. Sabe o que a palavra novo aí está dizendo? Que é uma forma que nunca foi usada. Ou você pode colocar aqui na minha tradução muito mais óbvia, esticada assim, para ficar muito na nossa mente. Uma forma que nunca foi usada. Só que essa forma também tem essa nova criatura, fala de forma e fala de substância. Substância aí é sem precedentes. Ou seja, quando eu encontro com Jesus no meu espírito, há um lugar que eu fui colocado dentro de uma forma que nunca foi usada. Imagem dele. E uma substância semelhante a ele, o seu espírito. Pegou? Pegou? Por quê? Quando você vai lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, Ele bota o homem no Éden. O Éden fala lugar de você estar em intimidade com Deus, de regozijo, de deleite. A palavra Éden, na verdade, no pé da letra vai ser deleite. Um lugar de se deliciar com Deus, com a presença de Deus, com a glória de Deus. E aí no versículo 2, no Gênesis 2,15, vai ver que o homem foi colocado dentro do Éden para lavrar e guardar o Éden. Olha que interessante, no mundo espiritual, no meu espírito, há um lugar que Deus criou para que eu pudesse lavrar e guardar. Esse era o original de Deus, do qual nós buscamos a cada dia voltar para Ele através de Cristo. Então nós não estamos indo para o céu, querido, nós estamos voltando. Porque para a Bíblia e para Jesus o homem ele é eterno. Ou ele vai passar a sua eternidade com Deus, ou ele vai passar a sua eternidade no inferno. Mas o meu e o seu espírito, ele é eterno. Eu posso não me importar, não tem problema nenhum. Mas essa é a verdade. E é dessa verdade que o Senhor quer nos libertar. Porque o homem não foi feito para o inferno. Quem foi feito para o inferno? O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Nós fomos gerados para a eternidade. A palavra lavrar ali no Éden fala de avod, no hebraico original. Significa adorar ou prestar culto. A palavra guardar é chamar, proteger. Então no meu espírito original, o lugar onde Deus quer me reposicionar, é o lugar onde eu adoro e sou protegido e protejo e presto culto diante de Deus, guardando a glória de Deus, a presença de Deus na minha vida. O salmista diz que pouco menor do que os seus anjos nos fizeste, com a sua glória nos coroaste,
Qual é a glória que ele está falando? De sermos imagem e semelhança de Deus. Cara, a grande questão é que nós fomos feitos para sermos movidos, inspirados pela glória de Deus. E esse ambiente de glória produzir coisas na nossa vida não usadas e sem precedentes. É esse o novo que Paulo está falando. Mas qual foi o problema? O problema foi a queda. A forma principal, que era Adão, a forma inicial de tudo da condição humana, que era Adão, e ele foi criado primeiro em espírito, ele cai e deforma, deforma. E deformou, aquilo que está deformado precisa de uma transformação. Por isso que Paulo fala que assim como o pecado entrou no mundo por um Adão, a salvação veio pelo segundo Adão, que é quem? Cristo. Então a nova forma é quando eu estou em Cristo. Está pegando? Beabá do Evangelho. Mas eu preciso crer nisso. Quer que eu te prove que a gente está muito longe às vezes dessa verdade? Primeiro, você imagina construir frutos no espírito de glória. Mas nós estamos começando a pregação dizendo que nós temos noias, porque a gente lê que o Senhor é nosso pastor e a gente tem um monte de falta. Que nós fomos abençoados e nós não vivemos como pessoas. Sabe por quê? Porque na queda do homem, Deus falou para Adão: do suor do seu rosto comerás. E repare que eu estou o tempo todo usando Bíblia, porque é em obediência à palavra que nós conhecemos a verdade. A palavra aqui do suor do teu rosto, essa frase, ela tem o sentido de labodovad. Nome bonito, né? Seria melhor ler assim, mas sabe o que ela significa na prática? Sofrimento. Você olha para o mundo e parece que a gente vem no mundo só para quê? Mas quando você vai para a cruz, você vê o castigo que nos traz a paz estava sobre, pelas suas pisaduras. Agora pega aqui. Se tem um lugar onde a glória de Deus manifesta o meu espírito, se eu não estou nesse lugar, eu estou em qual lugar, qual ambiente que eu estou? De morte, de sofrimento. Se eu tenho um lugar onde a minha mente se move pela glória de Deus, e eu estou no lugar de morte, a minha mente se move por onde? Sofrimento. Uma mente escrava, limitada, miserável, de escassez, baseada nos frutos da capacidade humana. Aqui vale uma coisa, às vezes nós vamos adorar a Deus, a gente quer adorar a Deus a partir da nossa capacidade. Não tem como. Mas aqui, olha para mim. Dá para viver no mundo, mesmo com a força do intelecto humano. Dá para viver rico, sem passar fome, até dizendo que você é feliz. Dá? Então não seja bobinho de achar que a gente está falando de coisas humanas para o humano. Não, a gente está falando de coisas humanas para o espiritual e do espiritual para o humano. Então você nunca vai ser tudo aquilo que Deus projetou para você ser nessa vida. Você nunca não vai ter uma resposta do seu propósito se você não atender ao chamado ao seu espírito. O problema é que nós vivemos uma geração que ela quer a sua vida mudada, mas ela não quer ser transformada. Todo mundo quer ter uma vida boa. Mas quem quer abrir mão das rejeições, das ofensas, da amargura, das violências que sofreu, dos abusos morais, sexuais, violência, quer abrir mão da sua razão, ou seja, quem é que quer ir para a cruz? Negar a si mesmo.
para seguir com Jesus nessa vida? Você deveria fazer assim, amém. Obrigado pelo seu amém, não saiu. Viu? Se a gente tivesse um entendimento, a gente gritava na hora, eu. Mas sabe por quê, queridos? Porque esse homem, essa forma e essa semelhança, ela precisa, toda forma, entenda isso, toda forma precisa ser preenchida. E tudo que você coloca dentro da forma precisa ser governado. Quem já fez bolo aqui, pega lá, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O que vai acontecer? Acabou, filho. Então toda forma tem que ter o quê? Um limite, um governo. Sabe qual é o problema? Que nesse tempo nós temos uma geração. Primeiro eu vou falar, vou bater na gente, para depois bater lá fora. Nós temos uma geração de ministérios, ditos igrejas de Jesus, que estão esfriando o amor pelo perdido. Porque entende a salvação como algo para ele, salvação individual. Não, querido. Para eu entender a salvação, eu preciso entender que eu vou amar a Deus agora sobre todas as coisas. Isso significa sobre mim mesmo, para que eu possa amar o outro. Nós estamos vendo um tempo de secularismo, onde o racional é que predomina. Só que o racional, apesar de ser intelectualizado, apesar de ser, é uma mente miserável. É uma mente de escassez, é uma mente escrava. Você quer entender que com a mente escrava? Vamos na história bíblica. O povo passou 440 anos. 400 sendo escravo no Egito. 40 anos no deserto. Quando chegou em Canaã, que viu a bênção, e Canaã fala da nossa alma, Canaã fala do nosso raciocínio, Canaã fala da nossa realidade de vida. É uma sombra espiritual. Aí chegaram lá e falaram, não, aqui só tem gigante, aqui tudo é difícil, a gente não tem como ocupar essa terra. Mas eles vinham vencendo todas as batalhas. Eles vinham com a glória de Deus todo dia à noite, numa chama de fogo, de dia na nuvem, né? Todo dia as codornas caíam, todo dia o maná caía. Aí para entrar em Canaã, tiveram que ser circuncidados, tiveram que ter a mente transformada. Marcando o seu próprio corpo. Então entenda isso, por melhor que possa ser a sua vida na terra, ela nunca será o exponencial daquilo que o Espírito de Deus, do que a glória de Deus pode fazer dentro de você. Para isso eu vou ter que abrir mão. Para isso eu vou ter que entender que como pai eu não sou tão bom assim. Como filho eu não sou tão sarado assim. Entende? Que eu não sou tão santo, que eu não estou tão perfeito assim. Por isso que Jesus ele veio como modelo. Por quê? Porque a gente sem modelo, a gente não sabe a quem seguir. Quem é o padrão? Por isso que Jesus falou, se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o quê? O Pai, o padrão. Ele está falando assim, ó, se você olha para mim, você vai saber qual a vontade do Pai. Se você faz o que eu faço, você está fazendo exatamente igual o Pai fala. Então você se tornou filho do Pai. Aí agora você não é mais órfão, agora você é filho. O meu espírito e o seu espírito, que determina a nossa vida, tem uma paternidade. É o Abba. Mas no mundo de esfriamento espiritual, no mundo de afastamento das pessoas, no mundo onde mais vale o racional, no mundo onde as pessoas têm mais tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, como é que essa glória vai se manifestar? Vocês estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Se o céu tem um padrão e a terra tem um padrão, eu preciso diferenciar os padrões. O padrão do mundo novo é neo. Neo no grego vai dar sentido, sabe de quê? É o novo a partir de algo. Ou seja, celular aqui
ele vai sofrer um aprimoramento. Mas antes dele existir, tinha um protótipo. Aí depois ele foi sofrendo várias versões. Isso que é o Neo, o novo. Mas quando Paulo fala que eu sou nova criatura, e aí você tem que pegar isso nessa manhã no seu espírito. Você é Kainon. É o novo criado a partir de Deus. É o novo criado a partir da imagem e semelhança de Deus. É algo que nunca não existe. Foi trazido à existência. Quer que eu te provo que você não existia, você foi trazido à existência? DNA. Só você tem o seu. Íris. Só você tem a sua. Você tem duas. Digital. Só você tem o seu. Você é um ser único. Portanto, o que você não viver em Deus, ninguém vai viver. Portanto, aquilo que você não foi em Deus, ninguém vai ser. Portanto, o que você não fizer para Deus, ninguém vai fazer. Porque você em Deus, você é único. Só de saber disso, meu coração se enche de alegria. Porque uma mente caída, ela entende que você é o filho que foi abusado, que você é aquele cara que gritaram que você não ia servir para nada, que você é aquela mulher que só é uma piranha, uma prostituta, que você ia ser isso, que você ia ser um vagabundo, que você... Eu sou único. O meu pai me fez único. E eu, como pai, precisaria levar meus filhos a entender que eles são únicos. Por isso que eu não posso nem comparar um filho com outro. Eu tenho vários amigos que são gêmeos. Não dá para comparar um com o outro. Você é único. O amor de Deus para você é único. Por isso que aquilo que a gente tanto busca na resposta no mundo, nas coisas, nas pessoas, a gente só vai conseguir encontrar no amor do Pai. Entenda, queridos. Foi originado do nada. Foi feito pouco menor do que os anjos. É disruptivo. Por isso que por mais você pega assim, tem gente, cara, que teve a vida, né? A gente tem testemunho, os nossos testemunhos às vezes até é muito difícil. Mas tem gente que tem um testemunho que você fala assim, não tem como um indivíduo sobreviver a isso, humanamente falando, emocionalmente falando. Aí você olha o indivíduo hoje cheio de Jesus. Ele é cheio de vida. Ele perdoou o passado, ele perdoou as pessoas. Ele está olhando para o alto. Ele está olhando para a cruz, ele está vendo Jesus, ele está vendo o amor do Pai nele. Ele está vivendo, ele está manifestando coisas tremendas na vida dele. Porque aonde abundou o pecado, onde abundou a morte, agora superabundará a vida, superabundará o Espírito de Deus. Eu profetizo que onde abundou a morte na tua vida, vai abundar a presença do Espírito de Deus. Você não é algo melhorado, você é algo único, que não vai ser copiado nunca. E é essa verdade que o Senhor quer trazer para nos libertar dessa vida medíocre. Então nós não queremos só melhorar de vida, nós precisamos querer ser transformados. Estão comigo? Porque para Cristo você é nova criatura. Você habita esse lugar. E eu e você temos que acessar por meio da fé a esse lugar. E a fé vem pelo ouvir. É por isso que Paulo vai falar em Romanos 12, que nós não podemos tomar a forma. Vamos lá, rapidinho. Abre aí, Romanos 12. Um texto muito conhecido, mas hoje eu creio que ele vai ter uma outra dimensão na tua mente e no teu espírito.
Olha o que Paulo fala. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. Olha que interessante, tudo isso que eu estou pregando para vocês, nesse culto aqui, não é para a gente ficar chapado, né, fumar umzinho para poder entender Deus, não. Ele está falando que é para a gente pegar a nossa inteligência, apresentar nesse lugar de adoração e de glória, para que a gente possa ser transformado, para que as coisas que a gente não consegue matar, morram, para as coisas que impedem a gente de viver a plenitude de Deus, ela possa ser queimada. O sacrifício é lugar de morte. Mas como é que você mata alguém que está vivo? Você não mata alguém, você mata o pecado, você mata a morte, gerando o quê? Vida. É igual a treva. Trevas, você não consegue acabar com as trevas com trevas. Você consegue acabar com treva como? Acabou. Então o que é trevas? É ausência. Então o que é morte? É ausência de quê? Acabou. Então onde a morte na tua vida é ausência de quem? De Cristo. Estão comigo? Estão entendendo? Amém, querido? Tem gente com uma cara de assustado. Está pesado? Não, né? Glória a Deus. E aqui a segunda parte. E não vos amoldeis. Molde, forma. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não seja cheio, queridos, do sistema desse mundo. Aqui vale um conselho para mim, para você, para os nossos filhos. Não vai cair naquela que você pode andar com qualquer pessoa, que você pode ouvir qualquer coisa que nada te atinge. Você é uma forma que está sendo preenchida. E você vai preencher aquilo para você, com aquilo que para você tem valor. E aquilo que te preencher é que vai te governar. Então, se eu preencher a minha vida com boas pessoas, homens de fé, santidade, puros, né, ligados na palavra de Deus, eu vou encher a minha vida de Deus. Mas se eu encher a minha vida de pessoas que só falam contra a palavra, que não temem a Deus, que quer viver no sistema desse mundo, quem é que vai me governar? Os principados desse mundo, que jaz no maligno. É a famosa influência. Está na Bíblia, tá? Você abre a carta de Pedro lá, que você vai ver que aquilo que te domina torna-te teu. E ele está falando justamente para uma geração que estava igual a de hoje. Depois você lê a 2 Pedro 2. Eu acho que está até aqui na minha pregação. Agora você está começando a entender o molde. Você está começando a entender o que a verdade liberta. Deus não pega você, essa carcaça aqui não, ele pega o original. Aquilo que foi para... Tanto você vai no Éden e fala assim, primeiro Deus criou o homem, imagem. A primeira imagem, ou seja, antes do homem ser formado no barro, na carne, ele já era constituído aonde? Nos céus. Por isso que Jeremias falou, né? Antes que eu era informe, o Senhor já me conhecia, sem forma. Qual forma que Jeremias está falando? Da forma humana. Mas já viu uma forma espiritual, para ser cheia da semelhança de Deus. Não vos amoldeie o sistema desse, mas sede transformados. Pegar a forma e mudar. Pela renovação das vossas mentes. Por isso que o culto tem que ser racional. Queridos, é você que determina se você vai ou não vai obedecer a palavra. Agora, uma vez que você determina obedecer a palavra, você vai conhecer uma verdade no teu espírito, e essa verdade vai te transformando. Aí aquilo que você lê na Bíblia começa a fazer sentido dentro de você, começa a se manifestar na tua vida e na tua casa. Pegou? Que a crise é essa. Como é que eu sei que Jesus é meu pastor, mas como é que as coisas ainda me faltam? Mas quando eu sou transformado,
eu começo a entender que Ele é o meu pastor, e aqui começa a ser preenchido. Todo nada começa a virar tudo. Tem muita gente que fala que Deus não é racional. Não, querido, pelo contrário. Deus nunca vai te drogar para você entender Ele. Mas sou eu que tenho que decidir entender pela fé na palavra. Aí eu começo a obedecer essa palavra. O que é obedecer a palavra? Viver de acordo com a palavra. E não de acordo com a minha natureza, com o molde desse mundo. É considerar que realmente eu sou nova criatura. Considerar o que Jesus fez na cruz. E quando eu considero o que Ele fez, Ele considera o que eu estou fazendo para Ele. E aí começa a manifestar aquela vida. Sabe, porque Deus não tem uma religião para manifestar em você. Deus tem uma vida. Não é uma religião. É uma vida. Eis que se fez nova todas as... É por isso que você para quem entende na Bíblia. Meu passado eu não tenho. Nem Deus se lembra mais. Sabe o seu dia de ontem? Não tem. 27 de agosto de 2022? Já era. Sabe o 29? Também não tem. Eclesiastes 7,14. Nos dias bons celebra, comemora, festeja, mas considere: Deus fez os dias ruins para contrapor os bons, para que o homem não saiba o seu futuro. Mas qual futuro? Então não tem um futuro? Tem. Ele não te levou para esse lugar? Você não precisa do futuro, querido. Você só precisa da presença, do presente, de estar com Ele, de estar nele. Por isso que pode falar: assim que você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez. Você só precisa estar. Mas para isso você tem que desejar. Você tem que dar o seu passo. Tem que estar disponível a perder a sua própria vida. Perder às vezes sonhos. Mas para receber algo que nunca foi manifesto na terra. É por isso que Paulo vai falar: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque se você quer ser verdadeiro meu discípulo, você tem que amar a Deus. O que é amar a Deus? Guardar e cumprir os seus mandamentos. Estão entendendo, queridos? Metanoia, arrependimento. Ter uma mente arrependida. De quê? Da forma velha. Dos moldes desse mundo. De guardar o perdão que deveria ser liberado. De guardar o rancor, a dor, o passado. E entrar em novidade de vida. Porque assim como lá no Éden, Deus colocou Adão para lavrar e guardar, Deus também chamou Adão. Que é muito massa. Cara, tem hora que eu li a Bíblia e estudo a Bíblia, eu fico pancada. Eu fico drogado, literalmente. Adão tinha pecado. Cara, Adão tinha corrompido a forma. Tu imagina, velho? Aquele que ia dar origem ao resto todinho foi lá e... dá vontade de pistolada no dia desse. Quando chegar no céu e encontrar Adão, falar: velho, bagunçou o negócio, hein? Mas aí Deus foi lá e falou assim: Adão, onde é que você está? Deus não perguntou: Adão, você caiu? Você está nu? Você não vigiou Eva? Você como homem não cuidou da sua casa, não cuidou do meu jardim, não cuidou da sua esposa? Mas ele perguntou assim: Adão, onde é que você está? Qual molde? Tem gente que quer matar Adão, né? Eu também já quis, amor. Deus foi lá e cozeu folhas, deu para eles um corpo, uma outra forma, mas deu para ele também agora um espírito caído. É por isso que a Bíblia diz que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição.
você está ouvindo essa palavra, você tem a escolha. Escolha bem. Mas Deus não quer saber o que você fez. Deus não quer saber quem você é. John, quem você é, John? Deus quer saber assim, onde você está. Onde está teu coração? Onde está a tua esperança? Onde está a tua convicção? Onde o teu espírito está para a eternidade? Onde está a tua fé? Porque assim como Ele chamou, Ele tem nos chamado também. Portanto, querido, chamado não é para ser pregador. Chamado é para estar com Ele. É quando você está com Ele, Ele libera na presença dEle o propósito. Aquilo que vai te preencher por inteiro. Não vos amoldeis a este sistema do mundo, nem da religião, em nome de Jesus. Renuncia à religião na tua vida. Renuncia. Às vezes a pessoa pergunta, até no consultório é muito comum que as pessoas falam assim: eu sou crente, eu sou alguma coisa, porque ele percebe logo pela forma de falar, de tratar, de cuidar das pessoas. Eu dou vontade de falar assim: não sou nada, só sou filho. Mas é impressionante, você tem que dar uma volta na Bíblia para explicar. Porque nós estamos tão caídos na competência humana que a religião, ela vai passar cada vez mais a atender a necessidade humana. Por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos elas juntarão para si falsos profetas e falarão o que convém ao coração. Querido, se você está aqui para que a Bíblia tenha resposta para você, você está no lugar errado. Porque isso aí lá fora tem um monte, até melhor às vezes que aqui. O que é mais fácil? Tomar uma quimioterapia e curar de um câncer, ou orar 200 anos para poder o câncer curar, você já morreu? Ué? Tu está com corte no braço, o que é mais rápido? Ir no hospital e costurar e fechar logo, parar o sangramento, ou ficar orando até que ele pare? Está com a bala no peito, faz o quê? Corre para o hospital e fica orando. Ó. Então tem coisa na terra que funciona mais rápido do que o quê? Mas não deveria. Porque Deus falou que ainda que morra, viverá. A forma é única. O Espírito é único. Não morre nunca. É eterno. Porque eu fiz eterno. Eu fiz igual a mim, diz o Senhor. Ele fez para Ele. Então não seja menino, seja filho, seja ousado, corajoso. Como é que eu chego nessa verdade então, apóstolo? Obedecendo a palavra, por quê? Porque é pela palavra que nós nascemos de novo. É a palavra que regenera. É essa palavra que a gente lê que muitas vezes não entende. Por quê? Porque nós lemos ela com o nosso óculos. Mas nós precisamos pegar o óculos emprestado do Espírito Santo para ler essas verdades. Por que a palavra? Porque a obediência à palavra mostra com que Jesus é o verbo, é a própria palavra. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, portanto a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao poder. Há um poder no Filho. É por isso que toda a terra está cheia da glória de Deus, mas toda a terra será conhecedora da glória de Deus. Por isso que a criatura anseia ardentemente a expectação dos filhos de Deus. Eu e você temos a responsabilidade de revelar a glória de Deus na terra. Até que Ele venha. Esse é o nosso papel. Por que a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra é o entendimento. Por quê? Porque a palavra também ela é boa para redarguir, para instruir, para corrigir em amor e em verdade. Porque tudo que está escrito na palavra foi escrito para o nosso conhecimento. Porque a palavra
divide. Escuta isso aqui. A palavra divide o molde velho do molde novo. A palavra ela é mais penetrante do que faca alguma de dois gumes, que divide o racional, o emocional, o sentimental do espiritual. Então, quando você for ler a Bíblia, saiba que ela tem um objetivo: separar você desse mundo, das suas verdades, dos seus medos, dos seus traumas, das suas incompetências, porque não há nada impossível para Deus. Amém? Para a gente terminar, abre a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 4. Versículo 9 ao 14. E antes de te dar essa palavra, eu quero te dar a palavra original. Lá em Gênesis 2:1, na minha tradução, que eu gosto bastante, diz assim: assim os céus e a terra foram terminados, com tudo que há neles. No sétimo dia, Deus determinou a obra que ele fez. Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e separou como santo, porque neste dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Essa é uma tradução judaica. Traduzindo é algo muito fácil, porque até encaixar as palavras para aquele código linguístico não é fácil. Mas quando você lê isso aqui, ó, para que ela produza por si mesmo. Deus completou tudo e descansou da sua. Deus nunca descansou do seu cansaço. Deus descansou da sua obra. Para que a obra, ou seja, Deus transferiu o que ele fez para quem? Para mim e para você. Para quê? Para que a gente pudesse produzir no modelo certo. Então, a minha vida com Deus, esse molde novo, essa nova criatura, ela não produz no medo, ela não produz nos traumas, ela não produz nas intempéries do mundo, ela não produz na conformidade, na cultura, no raciocínio do mundo. E eu não estou dizendo aqui para você não ser inteligente, em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você ser muito mais inteligente. Porque você tem algo que vai além das benesses do mundo. Mas eu só posso produzir no lugar de descanso. Aí olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Sendo assim, resta um descanso sabático para todo o povo de Deus. Cara, isso é muito doido. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras. Como Deus descansou, porque está aflito a minha alma. Porque está aflito, ó minha alma. Descansa em Deus. Digo a minha alma. Está entendendo as guerras, queridos, que nós temos nas nossas noias? Que não são de Deus, são nossas. Porque Deus descansou de sua obra para que a sua obra pudesse descansar nele. E Ele está dizendo que isso é para mim e para você. Diante disso, diz o autor de Hebreus, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Para que ninguém caia. Obedecer a palavra, queridos, para andar na verdade, é o único meio para que a verdade
possa revelar esse lugar de descanso. É por isso que o restante diz justamente isso: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. O que falar depois de tudo isso? Há um reino visível, natural, mas há um reino visível, espiritual. Esforcemos-nos em obediência à palavra. Sabe o que é obedecer à palavra? Você vai ter que crer na palavra até que ela se torne verdade para a tua vida. Sabe o que é a verdade? Se você fala assim, me explica a Deus, por que você ama a Deus? Eu não sei te explicar. Mas você nunca vai conseguir arrancar de dentro de mim isso. Isso é tão forte em mim, que eu me submeto a doar minha vida para tudo aquilo que essa verdade quer. Chamado propósito. Cara, tu pode ser massa, tu pode ser o melhor cara do mundo, tu pode ser a melhor mulher do mundo, mais inteligente, mais fera, né? O porretão. Mas tu não é nada comparado àquilo que Deus tem para que você seja. Considera que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, ainda nem subiu o teu coração. Ou seja, você não tem nem essa realidade, você nem deseja isso. Mas Deus já preparou para aqueles que o amam. Então meu conselho, ande naquilo que Deus preparou. E o que eu vou fazer com as minhas verdades? Joga fora. O que eu vou fazer com as minhas mentiras? O que eu vou fazer com as minhas dores? Se vira, meu irmão. Leva para a cruz. Porque elas já estão mortas. Sabe o que dói em você? Porque você está vivo. O dia que você estiver morto na cruz não dói mais nada. Só o teu espírito vivifica. Só o teu espírito vivifica. Como diz o jovem de hoje, você que lute, meu filho. Entrar nesse descanso. Por meio da obediência à palavra. Por meio de Cristo. Para que nós possamos viver plenamente. Eu sempre fui encafifado. Eu era assim, paranoico. Falei, como os homens que não conhecem a Deus podem revolucionar a ciência? E os homens cheios do Espírito Santo de Deus não mudam o mundo. Não tem uma lógica invertida? Eu vou te dizer por que hoje eu tenho a resposta. É porque esses homens cheios do Espírito não alcançaram esse lugar de descanso. Não foram ambiciosos para manifestar a glória e o poder de Deus na terra. Porque os que foram, os 12 que foram, mudaram o mundo. Paulo evangelizou em 35 anos uma Europa inteira, uma Ásia e uma Europa. Na época que você andava muito de jumento. Quando você vinha em paz, quando você vinha de cavalo era guerra. Sabia disso? Por Jesus entrou de jumento. Se ele viesse de cavalo era guerra. Mas veio de jumento, era paz. Quando quase ninguém sabia ler e escrever, o cara evangelizou em 35 anos. Hoje seria dois países, 2 continentes. Quase 2 continentes. Nós não estamos evangelizando nossa casa, nossa família, nosso bairro, nosso lugar de trabalho? Às vezes não é porque eu não oro. Às vezes é porque não é eu não jejuo. Não é porque eu não tenho desejo. É porque eu ainda não me envolvi com o molde de Deus. Eu ainda não trouxe à existência esse lugar onde eu estou habitando. E o pior é que às vezes esse lugar é tão confortável que a gente quer ficar lá. Não é para você ficar lá. É para você manifestar aqui. Por isso, quando você entra no teu quarto, você vai ter com o teu Deus. O que você recebe no secreto, você vai manifestar onde? No público.
Então sua vida espiritual, queridos, como muita gente acha, não, minha vida espiritual é secreta, né? Não. Quem tem vida espiritual secreta é Satanás. Deus traz a luz e o fogo vai provar. Porque quando o fogo queima o ouro, a prata purifica. Mas quando queima a palha, a madeira destrói. Então peça a Deus para provar a tua vida, provar o teu espírito, provar a tua obra. Seja ousado. Em nome de Jesus. E você que ainda não teve uma experiência com Jesus, peça para ter. E você que já teve, deixa eu te dizer uma coisa: ser forte e corajoso. Se posicione como homem, como mulher, como jovem, como criança, como adolescente, como o que for, segundo os princípios da palavra de Deus. Porque Deus tem coisas poderosas para fazer através da minha e da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Del, vem orar aqui. Os teus braços se aproximando, eu sou do meu amado e seus desejos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus, por essa palavra. Eu creio que algo da parte de Deus virou em nossa mente. Eu creio que não sairemos daqui hoje do mesmo jeito que entramos, Deus. Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. Não é a palavra do apóstolo Williams, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigada por cada irmão, Deus. Por cada família aqui representada. Por cada pessoa que nesse domingo deixou os seus afazeres para ouvir a tua palavra. Nós profetizamos, Senhor Jesus, transformação sobre a vida de cada um de nós. Sobre a nossa casa, Deus. Sobretudo sobre aquilo que nós temos gastado nosso tempo, nossa energia, que o Senhor habite em cada ação nossa. Em nome de Jesus. Que por onde passarmos, Deus, tudo seja mudado, tudo seja transformado pela Tua presença que está em nós. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de vida, uma semana de falar do Senhor e de viver as promessas do Senhor, adentrar as promessas do Senhor, trazer à existência tudo aquilo que foi conquistado nas regiões celestiais, nos comportarmos e nos sentirmos filhos verdadeiramente. Em nome de Jesus, que a sua casa seja abençoada, que a sua saúde seja tocada, que o seu corpo seja tocado e seja sujo pelo sangue ou limpo pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja abençoado hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém? Que todos possamos ir em paz. Vocês que estão nos visitando hoje, que o amor de Deus superabunde a sua vida. Que a presença de Deus seja impactante para transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Todos em paz.